E o Cabela é um filme, uma experiência sobre ser mulher e tornar-se negra, né? Então, a minha busca era como é que eu podia refletir, dentro de uma experiência cinematográfica, os rituais que as mulheres negras brasileiras e, possivelmente, de outros... as mulheres negras em diáspora, né, que se deslocaram, como é que é esse processo, né, do tornar-se negro? Eu queria partir de algo que está na poética muito das coisas que o João faz e que aparece, se explicita, né, se torna sentença ali, que é nem sempre a gente sabe o que está filmando, né? Que eu acho que abre a discussão para uma pergunta sobre os restos, né, sobre o poder fecundante daquilo que não estava previsto, não é, como plano de filmagem, mas também do ponto de vista da narrativa, o que aparece. E aí me parece que tem posições aqui muito diversas que valeria a pena escutar o João a respeito disso, quer dizer, qual é o papel, digamos assim, desse controle tão grande que você tem para não controlar totalmente, um controle para não controlar totalmente o resultado, né, do que a gente vai ver. Por outro lado, no caso do Ricardo, eu acho que tem aí já uma espécie de fúria, né? No momento em que aparece um resto diante dele, ele transforma isso em ficção. O que eu acho que existe nesse exato momento, com essa questão dos restos, com essa questão das criações, uma espécie de prisão, de força, de violência muito profunda de atração do real. Então as pessoas têm uma tendência muito forte a ir rapidamente para o real. Estou dizendo, no caso do que o Tiago contou do delegado Tobias, a gente inventou um processo contra um livro. Tanto fez que não fez que o livro foi mesmo processado. Quando chega a era digital, o que me interessou como descontrole, na verdade, aí justifica um pouco a minha posição aqui na extrema esquerda, foi a perda de controle de quem mandava no campo cultural. Então é nesse sentido que o descontrole me interessa. Quando os cadernos de cultura dos jornais tradicionais deixaram de pautar todo o debate, após terem, de alguma forma, passado a servir como divulgadores do mercado, num jogo que, agora que as editoras pulam fora, eles se tornam irrelevantes, o meio cultural passa a ser mediado de uma forma muito mais fragmentária, quase caótica, que assustou muita gente no começo, mas que começa a se organizar de outras formas, né? Brasil, por essa mesma época. Imagens de uma família que também não conheço. A câmera pensa que está registrando apenas os primeiros passos de uma criança. Sem querer, mostra também as relações de classe no país. Quando a menina avança, a babá recua. Ela não faz parte do quadro familiar. E muito provavelmente, sem que ninguém peça, vai ocupar o fundo da cena, onde se confunde com os passantes. Nem sempre a gente sabe o que está filmando. Eu diria assim, para começar, tem vários tipos de descontrole no documentário. Quer dizer, o primeiro deles é que, pela própria natureza do que você está fazendo, um bom dia de filmagem é aquele que você volta para casa com um material que você nunca supôs que fosse filmar, né? Porque você é surpreendido por aquilo que aconteceu diante de você, que é a realidade que você não controla. Para isso, você precisa ter uma certa disposição de ir para o mundo disposto a ser surpreendido por ele. Tem vários documentaristas que não querem ser surpreendidos pelo mundo e que fazem documentários que são louváveis e alguns são muito bons. Outros eu acho que são menos bons, mas enfim, há um segundo tipo de documentarista e é uma tradição que começa, de certa maneira, na União Soviética, com Dziga Vertov, mas ela se manifesta, eu diria, com mais originalidade até nos Estados Unidos da década de 60, em que você sai
com um único propósito: ficar perto de alguém, ficar perto de uma situação, ficar dentro de uma instituição e filmar aquilo que acontece e que você não é capaz de roteirizar antes de ver, né? Então, o tipo ideal do diretor de ficção, em oposição ao tipo ideal desse tipo de documentarista, é o seguinte: o diretor de ficção ideal é aquele que volta para casa exatamente com o filme que imaginou. E o documentarista do tipo ideal 2 é o sujeito que volta para casa com material que jamais supôs que iria encontrar. O primeiro grau de surpresa é esse. O segundo grau de surpresa, ou segundo grau de espanto, digamos assim, é aquele que ocorre quando você olha para uma imagem e você percebe que você filmou o que não sabia que estava filmando.